Eclesiastes capítulo 5, eu vou ler na NVI, do verso 1 até o verso 7. Está escrito assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante do Senhor. Deus está nos céus, e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi por engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós clamamos pela sua graça, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Pedimos que o Senhor, Deus, nos transforme pela tua palavra. Pedimos que a tua palavra possa, ó Deus, corrigir o que há de errado em nós. Ó Deus, e principalmente na maneira como adoramos o Senhor, ou na maneira como nos portamos diante do Senhor, não só no culto, mas por toda a nossa vida, Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, Pai. Ó Deus, que a tua luz possa nos iluminar, Pai. Para que aquilo que há em trevas em nós, Deus, seja expulso, Pai. Ó Deus, para que os nossos pés caminhem por ela, Pai. Ó Deus, que a tua palavra, como dizia Agostinho, possa nos ferir de fato, Pai. Possa, Deus, destruir os nossos corações, Pai, para que a gente te ame ainda mais, Pai. Ó Deus, fala conosco, Pai. Nós somos carentes do Senhor. Ó Deus, se o Senhor não falar aos nossos corações, nós estamos perdidos, Pai. Ó Deus, fica conosco e nos auxilia na meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Como você se comportaria se você recebesse uma ligação de alguém muito importante, ou se um membro da Suprema Corte ligasse para você e marcasse com você uma audiência? Como você iria a essa audiência? Sabe, como que você se apresentaria se o juiz da sua cidade falasse: preciso que você venha aqui ao fórum, preciso conversar uma coisa muito importante com você. Eu sei que nós temos aqui alguns advogados, e todos nós sabemos que o ambiente da justiça é um ambiente sério, deveria ser um ambiente sério. E como é que você se portaria se você recebesse uma ligação do presidente da república, dizendo: eu preciso me encontrar com você? Com que roupa você iria? Sabe, como que você... Será que você iria de terno, gravata? Será que você colocaria a melhor roupa que você tem? Será que você se apresentaria de qualquer maneira? Será que você colocaria a roupa mais simples, aquela camisa de política, aquele boné da Casas Bahia, um chinelão com prego no fundo? Será que nós iríamos assim? Sabe, quando você está diante de uma autoridade, qual que é o seu sentimento? Uma vez eu me lembro, isso faz bastante tempo, eu estava voltando da igreja, eu e o Diego, e um amigo meu lá do litoral de São Paulo. E todas as vezes, todos os anos no litoral de São Paulo, quando chega a época do verão, a polícia de São Paulo desce para fazer uma operação chamada Operação Verão. E sempre o litoral está muito bem policiado. Eu até estava conversando com o Tofolhas ontem, e ele falou que quando eles foram passar as férias no Guarujá, ele falou que ele nunca tinha visto tanta viatura, né? Para todo lugar era viatura, era sirene, era a polícia parando. E eu me lembro que uma vez eu estava voltando da igreja, e eu sempre morei no litoral, estava acostumado a ver viatura sempre, né? Mas uma vez apareceu uma viatura que, se eu não me engano, era uma viatura de rota. E eu lembro que eu estava voltando da igreja com o Diego, essa viatura parou do meu lado. Eu falei: meu Deus. Na hora eu pensei: eu não estou armado, eu não tenho droga, eu estou voltando da igreja, eu nunca roubei ninguém, não estou sendo foragido. Mas você começa a colocar no seu coração um certo temor e um certo medo. Eu lembro que eles estavam armados com armas, com fuzil, com pistolas. E o rapaz parou assim do meu lado, colocou o braço para fora. Eu falei: meu Deus. Aí estava eu e o Diego, ele falou: boa noite, senhores. Eu já, meu Deus, ele não me chamou de vagabundo, tá bom, né? Ele falou: boa noite, senhores. Aí eu falei: boa noite, mas com medo, com temor. Ele falou assim: eu queria só pedir para vocês irem embora, porque esse horário está muito perigoso, né? Essa região aqui está um pouco perigosa. Apesar que todas as regiões da minha cidade hoje estão muito perigosas, né? E a gente abaixou a cabeça, a gente
Falou, não, sim senhor, nós vamos para casa. Como nós estávamos indo para casa, nós falamos, estamos voltando da igreja, que pelo menos ele falou assim, não é crente, né? E ele falou, estamos voltando para casa, hein? Mas eu me lembro que a sensação, mesmo sabendo que eu não estava devendo nada, mesmo sabendo que eu não tinha nada de errado, a sensação diante da autoridade é uma sensação de impotência, de medo. Não medo porque a autoridade é ruim, mas porque a autoridade em si passa para a gente essa ideia de temor, de reverência. Sabe, você não chega diante de um juiz de bermuda e chinelo e fala aquilo que você quer. Primeiro que para você falar diante do juiz, você precisa da autorização do juiz. Você precisa pedir para falar. Porque perceba, toda vez que nós falamos de uma autoridade, toda vez que nós falamos de alguém que foi empossado, de alguma soberania ou de alguma autoridade, sempre vem ao nosso coração essa ideia de reverência e temor. E é justamente sobre isso que Eclesiastes quer tratar no capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Como que nós devemos nos reverenciar diante de Deus? Como é que nós devemos nos portar diante de Deus? Porque se diante das autoridades humanas nós temos temor e reverência, como nós devemos então nos portar diante da maior autoridade do mundo, que é o Senhor? Sabe como nós devemos nos apresentar não só no culto público de domingo, mas durante toda a nossa vida? Como devemos nos portar e nos apresentar diante do Senhor? Essa é a temática desse trecho. É justamente sobre isso que Eclesiastes quer nos tratar. E perceba, para que a gente entenda um pouco como que isso funciona, a temática mais ou menos de Eclesiastes, como eu disse, é mostrar para a gente a vida debaixo do sol. E o que Salomão quer dizer com a vida debaixo do sol? A ideia de Salomão é nos mostrar que depois que o homem caiu em Gênesis, tudo que acontece aqui embaixo do sol, ou seja, na terra dos viventes, no nosso mundo, todas as coisas estão contaminadas pela poeira da queda. E o que Salomão quer nos mostrar é que até mesmo a nossa reverência a Deus e a nossa forma de adorar a Deus está danificada por causa da queda. Quando Salomão insiste sobre a vida debaixo do sol, ele está dizendo, olhe para a realidade do mundo caído e perceba como você, como uma pessoa caída, deve se apresentar diante de Deus. E como eu disse, Eclesiastes valoriza muito aqui a ideia de Deus, é por isso que ele cita 7 vezes o nome de Deus nesse trecho de apenas 7 versículos. Porque Salomão quer nos mostrar que esse Deus que Ele vai nos apresentar e que Ele vai nos ensinar como devemos nos apresentar diante dEle, Ele é alguém importante. Ele é alguém soberano, Ele foi empossado de poder. Ele não é um Deus qualquer, Ele não é uma pessoa qualquer, Ele não é só um juiz deste mundo. Ele é alguém excelso, Ele é alguém maravilhoso, Ele é alguém grande. Durante todo o livro de Eclesiastes, Salomão fala um pouco acerca desse Deus. Se você abrir em Eclesiastes 3,14, Salomão diz assim, eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens temam. Ou seja, Eclesiastes nos apresenta esse Deus como alguém soberano da terra. Salomão está dizendo que se você olhar para a criação, você não vai encontrar ninguém que tenha maior poder do que Deus. Ele é o soberano, Ele faz tudo quanto quer, Ele é livre para realizar tudo o que a sua vontade deseja. É diferente de nós somos escravos, nós não somos livres para fazer aquilo que queremos. Mas quando se refere a Deus, Salomão está dizendo que Ele faz tudo quanto quer. Ele acrescenta onde Ele quer e tira de onde Ele quer. E ninguém pode fazer nada contra isso. E Salomão diz que Ele faz isso para que os homens temam. Para que os homens saibam que existe uma diferença enorme entre o ser de Deus e quem somos. Para que toda a terra tema e saiba que existe um rei sobre o mundo. No capítulo 2, no verso 26, Salomão diz assim, ele retrata Deus como a fonte de toda a sabedoria, ele diz que ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. Perceba, além de ser o soberano de toda a terra, Salomão deixa muito claro que esse Deus é a fonte de toda a sabedoria, de toda a verdade, de toda a felicidade, de toda a graça. Salomão está dizendo que se existe verdade e sabedoria no mundo, é porque Deus é a fonte de todas essas coisas. No capítulo 3, no verso 17, ele disse, eu disse a mim mesmo, Deus julgará, tanto o justo como o ímpio, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para julgar tudo que é feito. Salomão também apresenta Deus como grande juiz da terra.
Ele está dizendo que haverá um tempo em que o grande juiz julgará todas as coisas. Percebam, isso deve causar temor aos nossos corações. Porque todos os nossos pecados, porque todos os distúrbios deste mundo serão julgados por Deus. Nada passará impune, toda injustiça será punida. E nós vivemos uma época tão corrupta, tão longe de Deus, de homens que não temem ao Senhor, que escarnecem de Deus. Mas Salomão está dizendo, fique atento, porque sobre a terra existe um juiz. Porque sobre a terra existe alguém que é reto, e este alguém julgará justo e ímpio. Salomão está dizendo que tudo aquilo que nós vemos debaixo do sol, que foi tomado pela poeira do pecado, que é impiedade, que é injustiça, que é maldade, e ele cita isso por todo o livro, dos ricos, que são injustos com os pobres, daqueles que roubam, que pervertem o juízo, dos juízes que não governam como deveriam ser, dos presidentes que não se importam com a população. Salomão está dizendo, fique tranquilo, porque embora debaixo do sol, o juízo, a lei foi pervertida e corrompida, nós não podemos esquecer que existe um grande juiz acima do sol. E a lei desse grande juiz, ela não muda, ela é santa. E esse grande juiz, ele vai aplicar a sua lei a justos e a ímpios. Perceba agora, diante de toda essa apresentação que Salomão faz de Deus, o que deve vir primeiro ao nosso coração? Temor. Nós não estamos diante de um Deus qualquer, esse Deus, ele é muito grande, ele é poderoso. Sabe, diante de tanta grandeza, de tanta santidade, de tanto poder que existe nas mãos deste Deus, o que nos resta é nos dobrarmos diante desse Deus. E é isso que Salomão vai fazer do verso 2 até o verso 7, nos ensinar como é que nós devemos nos dobrar diante de Deus. E Salomão começa dando um motivo muito, muito bonito. No verso 2, no verso 6 ele diz assim, Deus está no céu e você na terra. E no verso 6 ele diz, por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Olha que interessante o que Salomão está fazendo no começo desses versículos. Ele está dizendo, você deve reverenciar a Deus, por quê? Porque Deus está nos céus e você está aqui na terra. Você está debaixo do sol. Nós somos limitados à poeira da queda, somos limitados ao pecado, nós somos falhos, caídos. Mas Salomão lembra, Deus não é como nós. Deus não é assim, Ele é santo, Ele está nos céus, Ele é transcendente à sua criação, Ele é muito maior do que nós, Ele não se parece conosco. Ele é infinitamente santo. E a santidade de Deus é vista em todos os seus atributos. O seu amor é santo, a sua justiça é santa, a sua paciência ela é santa, até a sua ira é santa. Todas as coisas neste Deus é santidade, é beleza, é grandeza. E Salomão fecha esse trecho dizendo, por que você irritaria esse Deus? Olha que interessante a pergunta de Salomão, você teria coragem de irritar esse Deus? Você teria coragem de ir contra alguém que é tão poderoso, alguém que é imbatível? Será que nós teríamos coragem de deixar Deus destruir o trabalho das nossas mãos? Porque Ele pode. E não só pode, como faz. E agora, diante desse Deus forte e terrível, Salomão começa dizendo, seja reverente. E ele termina no versículo 7 dizendo, tema a Deus. Olha que interessante as molduras que Salomão coloca nesse texto. Para nos ensinar sobre reverência, ele diz, tema a Deus. Os versículos que nós vamos estudar, do verso 1 até o verso 7, eles devem todos ser pensados diante dessa temática, reverência e temor a Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. E Salomão começa dizendo, nos ensinando ao menos
Ele, na verdade, nos dando ao menos 3 orientações de como nós devemos nos aproximar desse Deus que é santo, desse Deus que é grande e desse Deus que é poderoso. Lembra, ele está construindo a ideia de Deus, dizendo que Deus é o grande juiz da terra, dizendo que Deus é o princípio de toda autoridade, de que Deus é o princípio de toda sabedoria e bondade. E agora, diante do tamanho desse Deus, Salomão nos dá essas orientações de como nós devemos ir a esse Deus. Em primeiro lugar, Salomão diz: aproxime-se para ouvir. O verso 1, Salomão diz assim: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Perceba a referência que Salomão faz aqui ao templo em Jerusalém, aonde o povo subia uma vez por ano para levar as suas ofertas, no dia da expiação, para oferecerem os seus sacrifícios. E eles iam até esse lugar crendo que a oferta que vinha das suas mãos, quando sacrificada pela mão do sumo sacerdote, traria perdão aos pecados, os purificaria e os limparia de toda sujeira, de toda poeira da queda. Então esses homens iam lá, todos os anos levavam os seus bois, as suas ovelhas, os seus bodes, as suas ofertas de folhas, de aves. Mas olha que interessante o que Salomão está dizendo: quando você for além da casa do Senhor, quando você for à casa do Senhor, a primeira coisa que você deve se preocupar não é com aquilo que você vai levar. A primeira coisa que devemos nos preocupar é em ouvir, porque o povo não era só convocado a levar sacrifícios, o povo era convocado a ouvir a lei de Deus que era lida, a ouvir aquilo que Deus tinha para dizer ao povo. Perceba, o alerta de Salomão se dá pelo fato de que o povo sempre caía nessa mesma tentação de ir ao templo só para sacrificar e sair de lá vazio, sem ouvir a lei de Deus, sem saber o que Deus tinha para eles, sem saber o que Deus queria ensiná-los. E nós também somos tentados a isso. Sabe, nós somos tentados a vir à casa de Deus e cumprir os nossos deveres religiosos todos os domingos. E por vezes saímos daqui com a sensação de que estamos santificados, porque nós viemos ao culto, chegamos no horário, participamos da escola bíblica, nós trazemos os nossos dízimos, nós não faltamos às programações da igreja, que são os nossos famosos sacrifícios modernos, como se a fé em Cristo Jesus, como se o nosso evangelho estivesse pautado naquilo que nós temos a entregar a Deus. Assim como Israel, nós também caímos nessa tentação de achar que Deus, Ele negocia com alguém alguma coisa. Então, depois de cumprir os nossos deveres religiosos, vamos para os nossos lares em paz, dizendo: Deus, nós estamos justificados, nós fizemos aquilo que tínhamos para fazer, agora até o próximo domingo. Mas perceba, Salomão diz: quando você for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproximar-se para ouvir é muito melhor do que sacrifícios de tolos. Ou seja, o que Salomão está dizendo é que todas as vezes que nós nos apresentamos diante do Senhor, mais importante do que aquilo que temos a oferecer a esse Deus, é o que esse Deus tem a nos dizer. Mais importante do que o produto das nossas mãos, é a voz do Senhor. É o que esse Deus tem a nos declarar sobre a sua vontade, sobre o que Ele deseja para os homens. Nós não podemos cair neste engano de que a vida cristã se resume a sacrifícios, a ofertas a Deus. De que a vida cristã se resume a cumprir somente esses costumes religiosos que temos. Ouvir a voz do Senhor é muito mais importante. O nosso culto a Deus, ele está incompleto se nós não ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. Saul é um exemplo de um desses homens, que desesperado por oferecer alguma coisa em sacrifício a Deus, ele desobedece o profeta, oferece sacrifícios a Deus. E quando o profeta chega até ele, o que o profeta diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul perde o reino, porque não obedece, ele não ouve a voz do Senhor. Vinícius, mas ele sacrificou, talvez com uma boa intenção, mas ele não ouviu a voz do Senhor. Nós não podemos cultuar a Deus da forma que o nosso coração deseja. Deus não permite ser adorado da forma como a gente quer. É por isso que o conselho de Salomão é: quando você for a Deus, primeira coisa, ouça.
Nós vivemos numa época tão desesperada por falar, por dar a nossa opinião. Nós ainda no podcast que gravamos ontem falamos sobre isso. E parece que a internet deu voz a isso, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem o que falar. Mas Salomão está dizendo diante desse grande Deus que habita nos céus. Primeira coisa, ouça. É muito importante. E por que Salomão diz que é muito importante ouvir? Porque se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós saberemos o que Ele tem para a gente e a gente obedecerá. O problema de Saul é que Saul não ouvia a voz do Senhor. Então ele desobedeceu a Deus. E o chamado de Salomão é dizer: ouça a voz do Senhor, para que você obedeça a Deus. Porque se a gente não ouvir a voz do Senhor, nós não vamos ter parâmetro do que é certo e o que é errado. Se não ouvirmos a voz do Senhor, nós não vamos saber como proceder. Nós não vamos saber como reagir às demandas da vida. Nós não saberemos o que fazer nos dias de luta, nos dias de tribulação e também nos dias de alegria. E é por isso o conselho de Salomão: quando você estiver diante desse Deus, ouça o que Ele tem a dizer. E é por isso que no culto, nós viemos aqui, nós nos sentamos a maior parte do tempo para ouvir a palavra. Porque independente de quem esteja aqui pregando, toda vez que a Bíblia é aberta e explicada fielmente, Deus está falando com o seu povo. E o conselho de Salomão é: quando Deus estiver falando, fique quieto e ouça. Perceba como Salomão nos repreende. Porque Salomão sabia que o povo ia sempre ao templo com essa perspectiva de que eu preciso sacrificar, eu preciso oferecer. Mas eles não haviam entendido que esse não era o propósito daquilo que Deus estava fazendo, não era o propósito do templo. Deus sempre deixou muito claro que Ele queria obediência e não sacrifício, que Ele queria misericórdia e não sacrifício de tolos. Mas o povo não sabia porque não ouvia. Todo esse sistema que nós vemos de sacrifício estava apontando para a obediência a Cristo, para a obediência à palavra de Deus. Mas o povo não ouvia porque estava desesperado para cumprir os seus deveres religiosos e voltar para casa. Porque todas as vezes que você cumpre esses deveres religiosos e volta para casa sem ouvir a Deus, você voltou para casa sem compromisso nenhum com o Senhor. E é isso que o povo queria. Ele queria estar bem com Deus, mas não queria intimidade nem proximidade com o Senhor. Os seus lábios louvavam a Deus, mas o seu coração estava perdido e distante do Senhor, porque não ouviam o Senhor. E o primeiro conselho, a primeira orientação que Salomão nos dá: ouça a Deus. Eu sei que parece uma coisa tão básica e tão simples, mas é uma coisa que nós temos muita dificuldade em parar para escutar o que o Senhor tem a nos dizer, antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, antes de reagirmos à vida, parar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Antes de tomarmos decisões importantes: Deus, o que o Senhor tem a me dizer através da Tua palavra? Como é que o Senhor quer me guiar? O que o Senhor quer me orientar? Como é que eu resolvo esse problema? Nós estamos tão desesperados para falar que esquecemos do primordial: ouvir. Então, com o seu primeiro conselho, a primeira orientação de Salomão é essa: quando você estiver diante daquele que está nos céus, ouça. Perceba, se parece muito com o princípio que nós temos de autoridade aqui no nosso mundo também. Nós não falamos diante do juiz sem que ele nos permita, primeiro nós ouvimos. Esse é o conselho de Salomão: ouça. Sabe? E agora, no contexto aqui de culto, ouça aquilo que Deus está falando, através dos louvores, através da palavra. Eu sei que nós somos tentados a abrir os nossos smartphones para ver o que está acontecendo no mundo, para ler sobre as notícias, para ficar por dentro das fofocas. Mas perceba o que Salomão está nos dizendo: se você fizer isso, você está deixando de ouvir a voz do Senhor. Quando nós estivermos na casa do Senhor, Salomão diz: tenha reverência, ouça o Senhor. Não ouvir a Deus é faltar-lhe com respeito. Sabe, então abandone as distrações e tema a Deus e ouça o Senhor. Sabe, João aconselha as igrejas da Ásia Menor dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, não só aqui na igreja, até porque o culto não se resume só a esse ambiente. A nossa vida é um culto a Deus.
E antes de qualquer coisa que ofereçamos ao Senhor, antes de qualquer ato religioso, o conselho de Salomão é: ouça Deus. Em segundo lugar, verso 2 e verso 3, Salomão diz: não abra a boca precipitadamente. Ou seja, Salomão quer nos ensinar: ouça mais. E em segundo lugar, fale menos. Ele diz assim: não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso, sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Perceba que mais uma vez, no ambiente de culto, Salomão está dizendo: pare de falar precipitadamente. O conselho de Salomão é para que a gente fale pouco, para que a gente tenha mais tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Sabe, Salomão está nos alertando para esta verdade importante de que o que Deus tem a nos falar é muito mais importante do que nós temos que falar a Deus. Sabe, Salomão nos chama a atenção dizendo: não abra a sua boca precipitadamente. Porque geralmente as pessoas iam ao templo, ofereciam os seus sacrifícios e faziam os seus votos a Deus, abriam as suas bocas, dizendo: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou te servir, eu vou te amar, eu vim aqui para contar para o Senhor sobre a minha vida, eu vim aqui para orar, para dizer para o Senhor o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu estou passando por dificuldades, o quanto a minha vida é difícil. Mas Salomão diz: fale menos. Fale menos diante dessa autoridade que é o Senhor, porque diante dele que está nos céus, o que nos resta são poucas palavras. Porque Salomão diz que geralmente nas muitas palavras aparecem as conversas tolas e as conversas que são vãs. Porque quando nós falamos muito, nós deixamos de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Salomão está dizendo: cuidado com aquilo que você diz, porque o culto ao Senhor é muito mais importante do que você tem a dizer a Deus. Perceba a solenidade que Salomão nos traz sobre a ideia do culto. E por que ele nos diz que o culto é algo solene, algo que deve ser reverenciado e respeitado? Porque no culto nós temos o nosso Deus sendo reverenciado. E diante de tamanha autoridade e santidade, Salomão diz: o que nos resta? Fale pouco. O conselho de Salomão é: fale pouco e ouça muito mais. Sabe, Salomão está nos alertando sobre aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial é a voz do Senhor e não a nossa. E às vezes estamos tão ocupados falando e tagarelando e dando as nossas opiniões sobre tudo, que nós não ouvimos a voz de Deus. E existe um perigo muito grande em não ouvir a voz de Deus. Sabe, existe um perigo muito grande em não se atentar àquilo que Deus tem falado à igreja. Sabe, se nós guiarmos a nossa vida inteira sem ouvir a voz do Senhor, nós estamos perdidos. Nós de fato seguiremos sempre o nosso coração. E Salomão diz que uma das causas de nunca ouvir a voz do Senhor é isso: nós falamos demais. Salomão diz: tome cuidado diante do Deus que está nos céus, fale pouco. Falar pouco diante de Deus é temor, é reverência, é saber que a minha opinião, é saber que aquilo que eu tenho a dizer não é tão importante quanto aquilo que Ele tem a me dizer. Ele é infinitamente mais sábio do que eu, Ele é infinitamente maior do que eu. Com certeza aquilo que Ele tem a me dizer é muito mais sábio, é muito mais produtivo. O que Salomão espera do povo é que o povo vá até o templo para ouvir a voz do Senhor e deixe de lado as distrações deste mundo, as tagarelices. Porque ele sabe que os tolos é que falam muito, mas os sábios ouvem mais a voz de Deus. Você conhece alguém sábio? Você conhece alguém que você olha e fala: nossa, essa pessoa ela é sábia. Eu conheci um homem. E eu achava esse homem muito sábio. E ele era muito sábio porque ele ouvia muito a voz de Deus. Então, de tanto ouvir a voz do Senhor, todas as vezes que nós nos chegávamos a Ele com algumas perguntas ou dúvidas sobre a vida, Ele sempre sabia o que falar. Eu achava aquilo incrível. Se você falasse: eu estou passando uma dificuldade no meu lar, eu e a minha esposa, nós brigamos por tal motivo, ele falava assim: ó, a Bíblia diz isso, sobre isso.
Vamos ler a Bíblia? Deus está falando que a gente deve agir assim, devemos agir assim. E sobre qualquer demanda da vida, ele tinha alguma coisa bíblica para falar. Uma vez nós começamos uma discussão sobre ETs, extraterrestres. E esse homem abriu a Bíblia. Ele falou assim: a Bíblia diz isso e isso. Um homem que ouve a Deus, ele sabe o que falar às pessoas. Um homem que ouve a voz do Senhor sabe como reagir à vida. E é por isso que Salomão diz: diante desse Deus, fale pouco e ouça mais. Porque a voz do Senhor é que nos guia. Sabe? E também isso tem a ver com reverência e com temor. É saber que diante dele nós somos muito pequenos. Como eu disse, nós vivemos nessa época em que todo mundo dá opinião sobre tudo. Eu lembro que antigamente na escola, quando os professores faziam as perguntas na sala de aula, tem algumas pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu e vai lembrar disso. Quando a professora fazia uma pergunta que eu sabia, eu era apressado para responder. Mas quando a professora fazia uma pergunta que eu não sabia, eu não queria nem nem pensar na minha cabeça em responder. Por quê? Porque naquela época, se você abrisse a boca e você respondesse uma pergunta errada na sala de aula, o que acontecia? A sala inteira começava a te vaiar. Todo mundo começava a escarnecer de você e falar: nossa, como você é tolo. Não era essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra mais bonita, né? Mas eu me lembro que todo mundo tirava sarro de você e zombava. Ou seja, nós tínhamos vergonha de expor uma opinião que não fosse a correta. Nós tínhamos vergonha de falar demais e as pessoas falavam: nossa, como esse homem é tolo. Mas hoje, com o advento da internet, parece que não, né? Parece que a tolice foi liberada. Sabe, hoje você abre a internet, você vê tanta loucura escrita, as pessoas estão desesperadas para falar, para dar a sua opinião sobre tudo, para dar o seu parecer e o seu veredito sobre qualquer coisa. Mas Salomão nos aconselha: cuidado com isso. Diante de Deus, o que nos resta é o silêncio. O que Ele sabe é muito mais importante do que o que nós sabemos. A nossa opinião sobre política não é tão relevante quanto a opinião de Deus. A nossa opinião sobre sexo, sobre casamento, não é tão importante quanto a opinião de Deus. Então, se nós tivermos alguma coisa para falar, que seja aquilo que Deus fala em sua palavra. É por isso que temos que nos atentar a falar pouco aquilo que sabemos, e mais aquilo que Deus diz acerca da verdade, da realidade. Porque lembre-se, nós estamos abaixo do sol. E abaixo do sol o que existe? Queda, poeira, depravação. Aquilo que falamos está contaminado por isso, porque o nosso coração está contaminado, e a boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Mas Salomão diz que esse Deus está onde? Acima do sol. Esse Deus, ele não sofreu interferência da queda. Não existe nenhum resquício de sujeira do nosso pecado nele. Então a boca dele é santa, a sua palavra é reta. Então o conselho de Salomão é: fale pouco. E a terceira orientação que Salomão nos dá de como nós devemos nos apresentar diante desse Deus, Salomão diz: cumpra tudo aquilo que você prometer a Deus e aos santos. Versículo 4 ao 7 diz assim: quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Porque irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. A terceira orientação de Salomão é tão importante quanto as outras duas que já falamos. Ouça mais a Deus, fale menos e, por fim, cumpra aquilo que se promete. Sabe, o sábio começa essa sessão final mostrando: no ambiente de culto existem pessoas que pecam por falar demais e por prometer demais. Salomão está dizendo que pessoas no ambiente de culto têm sonhos vãos, palavras inúteis. Falam e não cumprem aquilo que prometem a Deus. É por isso que ele até aconselha: melhor não fazer voto nenhum. Se não for cumprir, não prometa nada a Deus, porque Deus leva essas coisas a sério. Vamos lembrar alguns dos nossos votos que nós fizemos publicamente à igreja?
Eu me lembro quando eu batizei os meus filhos. Eu sempre falo isso para os jovens, eu não canso de repetir isso a eles. Quando nós batizamos os nossos filhos, o Bernardo e o Benjamin, eu me lembro que o pastor fez algumas perguntas à igreja, a igreja levantou a mão e prometeu, e uma delas era de que nós não seríamos motivos de vergonha para essas crianças. De que nós viveríamos o evangelho a ponto dessas crianças verem. Foi um voto que nós fizemos com Deus. Nós prometemos aos pais dessa criança que nós seríamos um modelo de exemplo. Nós seríamos tementes a Deus, santos e irrepreensíveis, que nós não seríamos motivo de tropeço para elas. Quantos aqui levantaram a mão? Nós temos cumprido isso? Os pais que trouxeram os seus filhos aqui e prometeram criá-los na disciplina do Senhor, fizeram um voto a Deus. Fizeram um voto com a igreja. Nós temos cumprido isso? Porque Deus vai cobrar essas coisas de nós. Às vezes nós achamos que esses votos não significam nada. Para a gente talvez não, mas para Deus sim. E é por isso que Salomão diz, cumpra aquilo que você diz. Não prometa nada a Deus que você não vai cumprir. E novamente por quê? Porque Ele está no céu. Ele é poderoso. Então se você for abrir a boca para prometer alguma coisa a Ele, cumpra. Lembra quando você fez a sua pública profissão de fé? E você disse que você temeria o Senhor, que você seria alguém crente, que você se sujeitaria ao governo da igreja, que você participaria da vida comum da igreja. Você tem cumprido os seus votos? Você tem cumprido aquilo que você declarou diante da congregação dos santos e do Senhor que está nos céus? Será que temos levado a sério isso? Porque o conselho de Salomão é, se você prometer, cumpra. Os votos que você fez no seu casamento, você tem cumprido? Quando você prometeu diante de Deus e diante da congregação, que você honraria, amaria, cuidaria, protegeria, que você proveria, que você serviria, você tem cumprido esses votos? Nós vamos dar conta a Deus disso tudo. Porque Deus leva a sério essas coisas. Porque Deus é verdade. E por ser verdade, Ele não pode tolerar a mentira. Ele não pode tolerar o engano. Aquilo que Ele fala é certeiro, cumpre o seu objetivo, acontece. E é por isso que Ele não pode tolerar as nossas vãs promessas. Lembra do conselho de Salomão? Ele está nos céus, nós estamos na terra. E Salomão dá 2 conselhos: cumpra sem demora e sem desculpas. Ele diz, quando você prometer alguma coisa ao Senhor, cumpra-o sem demora. E no verso 6 ele diz, não adianta você chegar diante do homem de Deus e dizer, eu vou ter errado. Nossa, eu me arrependi. Eu casei, eu prometi que eu ia cumprir o meu voto. Mas agora eu não amo mais. Eu prometi que eu ia estar junto, que eu ia fazer o meu melhor, que eu ia me sacrificar. Mas agora, não sei, o amor acabou. Salomão falou, tá bom, o amor acabou, mas cumpra o seu voto. Mas então eu fico com aquela pessoa sem amar? Sim. Porque amor a gente constrói, mas voto não pode ser quebrado. Salomão está dizendo, cumpra sem demora. Nós não precisamos orar a Deus. Nossa, Deus, será que eu tenho que continuar meu casamento? É óbvio que tem. E sem desculpas. Sabe, se você prometeu que seria um padrão de vida para as nossas crianças, cumpra. Mas é tão difícil ser santo. Salomão diz, sem desculpas. Nós não fomos obrigados a abrir a boca e votar. Nós não fomos obrigados a prometer nada diante do Senhor. Mas Salomão diz, se você prometeu, você é responsável pelo seu voto. Ele diz, cumpra sem demora e sem desculpas. Mantenha a sua palavra diante de Deus e diante dos homens. Porque muitas vezes nós somos tentados nos momentos de tribulação, de doença, de dificuldades, a dizer, Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ser crente. Se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais falto no culto. Quantos tu conhecem a história do marinheiro que estava no navio quase afundando e quase indo a pique? E ele disse, Deus, se o Senhor me salvar, eu vou temer o Senhor, a minha casa vai te servir. Então ele chega em paz, em tranquilidade à costa. E a primeira coisa que ele faz é ir a uma taberna comemorar. E nunca mais se lembra do Senhor. Mas muitas vezes somos assim.
Ó Deus, se o Senhor fizer isso do jeito que eu quero, eu vou ser mais santo, eu vou orar mais. Salomão está dizendo, se você não for cumprir, não prometa. Porque Deus vai cobrar isso de nós. Todos os votos que fazemos a Deus e aos homens devem ser cumpridos, fielmente, sem demora e sem nenhuma desculpa. E tudo isso por quê? Porque Deus está no céu. Porque Ele é um reto juiz. Ele não tolera mentira. Ele é reto. Ele é verdade. E o conselho de Salomão é que nós sejamos retos e verdadeiros também, ao prometermos que a gente possa cumprir. Sabe, às vezes a gente tem essa ideia de que Deus é só bonzinho, de que Deus é só amor. E esquecemos que estamos diante do Rei da Terra, do juiz desse mundo. Sabe, Deus não perdeu a sua santidade e a sua ira, não. Ele ainda é fogo consumidor. Sabe, Ele é santo. Eu sei que para a gente é difícil entender um pouco dessa palavra, porque nós não somos. Nós somos santificados por causa da obra de Cristo, mas somos caídos. Mas Deus é a própria santidade, a pureza. Nele não existe a possibilidade do pecado, do erro. Porque Ele é santo. E Ele não pode tolerar ser adorado por pessoas que não seguem o padrão que Ele exigiu. E o padrão que Ele exigiu não é sacrifício, é obediência, é ouvir a sua palavra, é cumprir os votos, é temê-lo, é agir com verdade. E tudo que é fora disso é pecado contra Deus. E Deus vai punir. Sabe, nós temos visto na igreja brasileira diversas representações de Deus. Nós temos visto muito um Deus que é só um gerente bancário, um agiota. As pessoas vão ao culto e dizem, Deus, eu estou precisando de dinheiro. Eu me lembro uma vez no seminário, nós estávamos num culto, o pastor chamou nós à frente e disse, quem estiver precisando de alguma coisa, vem aqui à frente que nós vamos orar por vocês. Né? E seminário geralmente precisa de tudo. Né? Eu me lembro que o seminarista foi lá na frente, enquanto o pastor orava, ele gritava, Deus manda dinheiro, que o pai precisa. Deus me manda dinheiro. E terminou o culto e falei, meu irmão, você estava brincando? Você está falando sério? Eu estou falando sério, estou desesperado por dinheiro. Porque às vezes nós tratamos assim, Deus como se Ele fosse um gerente, um agiota. Nós viemos ao tempo e dizemos, Deus, a nossa vida financeira está um caos, eu preciso de recursos. Ou nós viemos à igreja e dizemos, Deus, eu estou doente, eu preciso que o Senhor me cure. Como se Ele fosse só um médico. Ou como se Ele fosse um gênio da lâmpada, que nós manipulamos, que nós dizemos, Deus, se eu fizer assim, o Senhor me responde desse jeito. Como se Deus falasse, você tem 3 desejos, escolhe o que você quer. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é santo, é verdadeiro, é reto. Sabia, diante desse Deus, Salomão nos deixa 3 conselhos. Ouça o que ele tem a nos dizer. Sabe, fale pouco diante da sua grandeza e cumpra aquilo que você falar ao Senhor. E para concluir, fica essa pergunta, como temos nos apresentado a Deus? Será que nós temos seguido o exemplo de Salomão? Será que nós temos atentado à palavra do Senhor? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que nós temos cumprido aquilo que prometemos ao Senhor? Sabe, quem de nós poderá chegar diante do grande trono branco de Deus e dizer, Deus, eu fui fiel. Eu ouvi a tua voz. Nossa, eu fui santo. Eu cumpri tudo aquilo que eu prometi. Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Eu nunca disse a mentira para ninguém. Eu nunca errei, eu nunca pequei. Eis-me aqui. Quem é que pode se chegar diante desse Deus no último dia e dizer, Senhor, olha para mim, eu fui perfeito. Porque às vezes parece que o padrão que Salomão estabelece é um padrão de perfeição. Por que é? Porque se Deus é santo, Ele exige santidade. Então como nós que somos caídos, nos apresentaremos diante do Senhor? É desesperador, né?
É desesperador estar diante do juiz da terra e não ter argumentos. Não ter como se defender. Você conhece o seu coração. Você conhece os seus pecados. Eu conheço os meus. Nós sabemos dos infernos que nos habitam. Nós sabemos quão caídos somos, quão miseráveis somos. Então como nos apresentaremos diante do Senhor? É por isso que tudo aquilo que está abaixo do sol não nos pode dar esperança. Nós somos caídos e falhos. E a resposta de Salomão é sempre a mesma. Você tem que olhar para além do sol para encontrar respostas para as coisas. É por isso que nós só conseguimos nos apresentar diante desse Deus de forma temente e de forma santa por causa de Cristo Jesus. Porque nós somos falhos, caídos, miseráveis. Mas Cristo Jesus apresentou a Deus o sacrifício perfeito. Cristo Jesus é o exemplo daquele que ouviu a voz de Deus. Cristo Jesus é o exemplo daquele que cumpriu tudo o que prometeu. Cristo Jesus é o exemplo da pessoa perfeita. De alguém que veio da além do sol e nos mostrou o que é santidade, o que é justiça, o que é verdade, o que é equidade, o que é sabedoria. E graças a Deus por Cristo, porque diante de quem somos, como nos apresentaríamos a Deus? Mas Cristo foi até a cruz, Ele nos levou até o Pai. Ele pagou os nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira divina, sem nos deixar nada. Ele cumpriu fielmente toda a lei de Deus. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele entregou a sua vida por nós. E agora Ele nos apresentou a Deus e dizendo: Deus, esses são os meus filhos. Esses são os que foram salvos pelo meu sangue. Esses são as minhas ovelhas. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque se dependesse da nossa pureza, da nossa santidade, nós nunca poderíamos nos achegar a Deus. Porque abaixo do sol tudo que existe somos nós, fracos e caídos. Mas acima do sol está Cristo Jesus, o eterno Salvador das nossas almas. Sabe o que nos dá esperança de que a gente ainda pode se apresentar diante de Deus com temor e reverência? É de que Cristo Jesus nos apresenta a esse Deus. E perceba, diante desse grande tribunal de Deus, do qual nós não temos nada, nenhuma maneira de nos defender. A única coisa que nos resta é confiar no juiz. É confiar no nosso advogado, que é Cristo Jesus. É saber que Ele é reto, Ele é bom. Então Deus, que é o reto juiz, Ele olha para o seu Filho. E por causa da obra do seu Filho, Ele vê aqueles que o seu Filho salvou. Então nós somos toleráveis a Deus. Então Deus pode se relacionar conosco. Então nós podemos entrar no Santo dos Santos e nos apresentarmos a Deus. Perceba, Cristo nos ofereceu todas essas ferramentas. Mas que a gente sempre se lembre. Nós temos as nossas responsabilidades. Por causa de Cristo nós podemos nos apresentar a Deus. Mas nos apresentemos desta forma como Salomão nos ensina. Ouvindo mais, falando pouco. E tendo compromisso com a verdade, com aquilo que falamos. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, porque independente de quem somos e dos nossos pecados e das nossas fraquezas, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus justo. Deus, um Deus que tem estado conosco, um Deus que nos apresentou diante do Pai, que nos tornou aceitáveis, para que ao menos pudéssemos estar diante de Deus que é santo, Pai. Deus, nós te louvamos por isso, Pai. E por causa dessa grande obra de salvação, pedimos que o Senhor nos ajude a ter temor e reverência à tua presença, Pai. Por causa da grande obra de Cristo Jesus, nós imploramos, nos ajuda, Pai, a falar menos, a ouvir mais, a cumprir as nossas promessas e os nossos votos, Pai. Ó Deus, por causa do teu amor e da tua misericórdia, Pai, nos faz caminhar em obras santas, nas quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos por elas, Pai. Ó Deus, por causa da tua grande misericórdia, nos ensina temor e reverência, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai.